irá falar-nos aqui a Thalita Gazola. Ela que tem um livro fantástico, A Inteligência Espiritual na Formação Moral da Criança. Thalita, conte-nos como foi que você teve esse feeling, esse insight para exatamente preparar as crianças de uma maneira espiritual. Então, primeiro, quando eu ia à escola, que eu era criança, chegava na escola, o professor mandava eu fazer as coisas e aí eu perguntava sempre por quê. E se a resposta dele não fizesse sentido para mim, eu não seguia aquela regra. Então eu era taxada de rebelde, né? E aí minha mãe foi me colocando em terapia, em psicólogos, e aí diversas vezes falaram que eu era uma criança índigo. E aí, mais à frente, eu fui querer entender o que é uma criança índigo, né? Porque, na verdade, nada mais são do que a criança de hoje. Todo mundo fala, a criança índigo. Gente, mas sempre houveram crianças índigos, né? É uma evolução natural do ser humano. E a criança índigo é como se acontecesse uma evolução social, um darwinismo social. Porque com a crise da modernidade, o planeta chegou num ponto que ele não teria como recuperar os danos que já causou ao planeta, e dependendo se ele continuasse estruturado da maneira que está, ele ia se autodestruir. Então precisaram nascer crianças com a inteligência espiritual mais aguçada para trazer a questão da moralidade, para que o planeta, para que a sociedade consiga fazer essa transição em todos os setores, na família, na igreja, no Estado e na escola. Então a escola de hoje não está preparada para receber essa criança de hoje, porque a escola continua sendo baseada no autoritarismo, na coerção. Estuda isso porque vai cair na prova, não é estude isso porque vai ser bom para a sua vida, né? A escola transmite uma quantidade de informação enorme, mas o que eu vou fazer com essa informação? De que adianta eu aprender a dividir 4 por 2 se eu não aprendo o valor que vem com a divisão, que é o compartilhar? O compartilhar o pão com o meu semelhante, ou compartilhar o brinquedo na escola com o colega, né? Então eu acho que no século XIX surgiram várias iniciativas nesse sentido, mas meio que caíram no esquecimento, elas ficam à margem da sociedade, né? Tem a escola Waldorf, tem Emília Ferreiro, tem umas iniciativas Montessori que eles não são aplicados em todas as escolas em larga escala, né? Eles ainda ficam na margem da sociedade. Então está na hora da gente se preparar para receber a criança de hoje, que aprende com 5 sentidos. Não é só com a audição, ela quer tocar, ela quer falar, ela quer usar o corpo. Exatamente. Eles querem usar o corpo e trocar com o professor, né? O professor não é só ele o detentor do poder, da sabedoria. A criança quer trocar. SS. Exatamente. Então foi essa busca, na verdade, uma coisa pessoal, de querer entender o que eram as crianças índigo, e aí a partir do ponto da crise da modernidade, que na verdade assim, o QI é o seguir as regras, né? É o que o computador faz, é o pensamento serial. O QE, que é o quociente emocional, eu vou fazer uma prova, eu posso saber a matéria toda da prova. Se eu ficar nervosa, eu vou me sabotar e eu vou mal naquela prova. Então o QI, você segue a regra. O QE, você tem que querer seguir a regra. Para você seguir a regra, basta você saber o que é certo e errado para você ser um ser moral? Não, porque os psicopatas sabem o que é esperado deles e eles... social, psicopata, exatamente, eles agem conforme é esperado deles. Ele dá todo o status quo da sociedade. Então, para você seguir a regra, ela tem que fazer sentido, ela tem que lhe tocar no emocional. E para isso que vem a fé, porque o QI e o QE, o QS, que é o quociente espiritual, vem para dar sentido à existência. Então, se essa crise da humanidade é a crise de sentido, como muitos autores chamam, o QS vem para dar sentido a essa existência, né? Para responder a todas essas questões que desde os primórdios dos tempos os seres humanos se fazem. Quem sou eu? Da onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Como é que eu posso contribuir para esse mundo, para essa sociedade? Então você acha que as crianças de hoje têm uma formação de egrégora diferente, porque elas estão recordando aquilo que foram passados em outras vidas, e por causa de todo o contexto do cósmico, existe uma sociedade moldada hoje para a espiritualidade, porque é a egrégora, né? E toda a dimensão, não somente física, né, palpável, como metafísica, permite?
Exatamente. Essas crianças que hoje já são adultos, já estão começando a atuar nas áreas da sociedade, na educação, na política, na economia, né? Por isso que está havendo muitas mudanças. Elas vêm com a inteligência espiritual mais desenvolvidas. Elas não aceitam tudo sem se questionar, elas fazem relação entre coisas que aparentemente não têm relação, e elas vêm com essa memória, essa sabedoria de que elas são mais do que esse corpo físico, de que elas são seres espirituais. Então, assim, estudando e conversando com muitas crianças índigo, uma delas me falou, não, mas essa coisa de índico, a única diferença é que a gente sabe que a gente é. Mas, na verdade, todo mundo é. E quando você se tomar consciência que você também é esse ser espiritual, você se tornará um índigo. Sua consciência fará um salto para a consciência índigo, né? Eu acho que não são crianças índigo, eu acho que é um estágio de consciência que a humanidade vai atingir, né? Exatamente. Quando uma quantidade de seres humanos atingirem essa consciência, essa sabedoria, essa certeza de que nós somos seres espirituais, eu acho que a gente consegue dar esse salto, né, que o planeta. Interessante que você falou, é espiritual. Eu acho que, inclusive, não usa-se muito a visão existencial, porque espiritual dá uma visão muito de religiosidade. Religiosa, exatamente. Eu vou voltar aqui. Então você acha que estamos tendo a fagulha, né? Estamos tendo o primeiro fogo e temos que colocar gasolina para que tenha-se um incêndio geral dessa percepção de espiritualidade, que é a etapa final da evolução do homem enquanto educador e aspecto ético? Eu acho que a gente está saindo daquela coisa das religiões externas, porque a religião, visão antropomórfica, ela é uma série de ordens e de coisas de fora, para a religião interna. Uma visão do budismo, do taoísmo. Não existe uma religião que vai servir todos os seres do universo, né? Então cada um se identifica com aspectos de algumas religiões. Eu mesma pratico meditação, que é do budismo, mas faço mantras, que é do hinduísmo, mas rezo o meu Pai Nosso, que é da minha infância, da minha raiz católica, né? E tudo isso faz bem para mim. Tudo isso vai acelerar a minha atividade no lobo temporal, que é o lugar no cérebro responsável pela inteligência espiritual, né? Michael Persinger foi o primeiro do MIT, o primeiro ele acelerou a atividade no lobo temporal e ele viu Deus, ele teve uma experiência mística. E 70% das pessoas dizem que já tiveram algum tipo de experiência mística, de sentir uma conexão com o todo, com o mundo, com os outros seres humanos. Então isso é uma capacidade inata do ser humano, né? E não tem nada a ver com você ir na igreja, com você frequentar um centro. É na vida diária, nas suas atitudes, nos valores que você vai demonstrar o quão espiritualizado você é. Porque você pode ir na igreja, eu mesmo quando adolescente fiz intercâmbio, morei na casa de uma família católica, que na igreja eles eram um exemplo, todo fim de semana. Estados Unidos ou... Estados Unidos. Chegava em casa, Califórnia. Chegava em casa, o pai maltratava a mãe e vinha pedir desculpas pra mim. Eu falava, mas não é pra mim que você tem que pedir desculpas. Então, de que adianta você ir na igreja se você trata sua esposa mal, né? Não falei isso pra ele, mas naquele momento caiu essa ficha pra mim de que é uma certa hipocrisia, né? Seja bom com o seu semelhante dentro da sua casa e você não precisa nem ir na igreja, você já tá exercitando a sua espiritualidade no dia a dia com o seu semelhante, com a sua família, né? É uma coisa interessante que os exemplos, eles arrastam. As palavras somente convencem. Mas, Thalita, fale-nos de você. Esse livro aqui foi parido, uma visão maiêutica, né? Como é que foi parido esse fantástico livro aí? Chamo ele de meu filho Pequeno mesmo. em tamanho, mas grande em qualidade. Obrigada. Ele é um projeto de independente. É muito difícil você conseguir apoio, né? Então, através da Amazon, que tem um projeto a autores independentes, eu faço o livro lá e trago para o Brasil. Então ele não tem em qualquer livraria, somente pelo site da Amazon. Aqui na livraria Terceiro Milênio também está à venda em Salvador. E através de mim, pode entrar no Facebook, Thalita Gazola, tem o meu e-mail aí. E aí eu posso enviar para todo o Brasil. Thalita, eu quero lê-lo. Depois, se possível, gostaria. Eu conheço a Amazon. Com certeza. Esse trabalho hoje feito via internet tem crescido, os e-books, né? Com tem crescido certeza. muito, principalmente nos Estados Unidos. Agora nos fale aqui, Thalita, você está fazendo um trabalho aqui. Como é que vai ser feito esse trabalho aqui nessa livraria fantástica aí? Vou mostrar aqui, ó. Dá um enfoque aí.
Jorge, que ela vai nos falar. Dia 26 de novembro, aqui na Livraria Terceiro Milênio, no Rio Vermelho, em Salvador, eu vou falar sobre a inteligência espiritual na formação moral da criança, às 7h30 da noite. É minha palestra, então é um convite, o lançamento do livro, para você que sentir a identificação com o tema. Tá feito o convite, a gente espera você aqui.